Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Queridos, estamos em Neemias 5 e na certeza de que Deus irá falar verdades profundas conosco nesta manhã. Eu quero pedir a você que compartilhe esta mensagem, que dê o teu like, para que esta palavra possa chegar a mais pessoas, porque quando você aperta no joinha, você está enviando uma mensagem a esta ferramenta, para que ela possa entregar esta mensagem a mais pessoas. Também inscreva-se neste canal e ative o sininho para que você possa ser notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Vamos à leitura da palavra de Deus. Neemias, capítulo de número 5. Nós vamos ler o verso 1, o verso de número 6 e 7, que nos diz assim: Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus e seus irmãos. E ouvindo eu, verso de número 6, e ouvindo eu, pois, o seu clamor, estas palavras, muito me enfadei. E considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: usura tomastes cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. Queridos, em Neemias 5, novos problemas aparecem. Não podemos ser ingênuos e acreditar que na obra de Deus não vai haver problema. Queridos, não podemos ser ingênuos e acreditar que a obra de Deus se desenvolverá sem desafios. Pelo contrário, devemos estar atentos para enfrentá-los. Foi exatamente isso que Neemias fez. O contexto social de Jerusalém estava em ruínas. O povo, em sua maioria, não tinha o suficiente para viver dignamente. Ou seja, os resquícios ainda do cativeiro eram evidentes na economia. Existiam 3 grupos de queixosos e cada qual apresentava a sua causa por meio de uma frase. E havia quem dizia: o primeiro grupo possuía famílias grandes e não dispunha de comida suficiente. O segundo tinha altas hipotecas a pagar e não podia comprar alimento. O terceiro precisava pagar altos impostos e foi forçado a hipotecar a sua terra e até mesmo a vender os seus filhos. O povo estava reclamando um do outro. Além disso, provavelmente, eles estavam enfrentando um período de falta de chuva, pois havia pouco trigo, ou seja, a agricultura estava comprometida. Era um tempo difícil. No meio disso tudo, havia alguns judeus com melhor condição econômica e que tinham posse, que estavam emprestando dinheiro aos seus irmãos patriotas com altos juros. E quando eles não podiam pagar, pegavam os seus filhos e filhas e vendiam como escravos. Queridos, ao saber disso, Neemias ficou profundamente indignado e, como sempre, se posicionou para resolver a questão de maneira definitiva. Mas é bom que se diga que a lei de Deus e a lei de Moisés não proibia um judeu de emprestar o seu dinheiro a juros, nem a um judeu e nem a outro povo que não fosse judeu. Pois quando nós lemos Deuteronômio 23, 19 e 20, nós vemos essa afirmação. Mas era definitivamente proibido cobrar usura, juros muito altos aos seus irmãos. E isso também está registrado em Êxodo 22, no versículo 25. Também a lei dizia que um judeu podia até vender os seus serviços, alugar os seus serviços ao seu irmão, mas jamais podia se colocar como escravo.
é o que nos afirma Levíticos 25, do verso 35 em diante. Queridos, ele reuniu uma assembleia e primeiramente repreendeu publicamente os credores, repudiando sua atitude e lhes envergonhando. Deu o seu próprio exemplo como governador da província, porque Neemias possuía inúmeros direitos, mas ele abre mão de todos eles para que o povo não sofresse a opressão financeira. Por fim, ele estabelece as novas regras de financiamento e determina a devolução dos bens, dos filhos e também dos juros pagos pelo povo. Queridos, a assembleia que ouviu a proposta disse amém. Inclusive os credores reprovados. Eles se comprometeram a fazer exatamente o proposto. E aí, queridos, o capítulo encerra com as palavras de Neemias, descrevendo o seu procedimento como um homem, um cidadão e líder. Ah, meus amados, em sua oração percebemos o seu amor por Deus e pelo seu povo. Ele diz aqui: lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo o que fiz a este povo. É exatamente isso que ele diz no verso de número 19, encerrando esse capítulo. Queridos, a minha oração é para que Deus levante líderes justos e íntegros como Neemias em todas as nações da terra. Que neste tempo nós possamos nos colocar em oração para que Deus nos dê líderes justos, líderes no meio do povo de Deus, nas igrejas, nas grandes denominações e também as nossas autoridades que estão sobre nós. Vamos orar, irmãos, porque estamos num tempo de decisão. Este ano é um ano em que iremos decidir quais serão os príncipes e os governadores que estarão sobre nós. Vamos orar para que Deus nos dê líderes justos e íntegros. Oremos, querido e eterno Deus. Pai, nesse momento de oração, eu te peço, Pai querido, que nos ajude a superar as dificuldades, os problemas e os desafios, ó Deus, que estão diante dos nossos olhos. Ó Pai, na obra de Deus, muitas das vezes surgirão desafios e problemas. E precisamos, ó Deus, ter no nosso coração o propósito de fazer o melhor, não pensando em nós mesmos, mas pensando, Senhor, no bem, ó Deus querido, coletivo. Senhor, eu oro para que, ó Deus querido, neste tempo, o Senhor levante homens íntegros, líderes fiéis, que estejam preocupados com o bem-estar do povo, do rebanho. E também, ó Deus querido, eu te oro para que esta nação também, ó Deus, receba, Senhor, homens dignos de ocuparem posições, ó Deus querido, para que o povo não venha gemer. Pai, assim eu te oro por esta nação, oro pelo nosso Brasil, oro pelos governantes, pelos líderes, pelos magistrados do povo. Eu oro para que, ó Deus, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Fica conosco, Senhor, nesta manhã. Abençoa a tua herança na terra. Esta é a oração do teu servo, em nome de Jesus. Queridos, eu vou ficando por aqui e eu quero pedir a você que compartilhe essa mensagem, que dê o teu like e inscreva-se neste canal se porventura você não é inscrito e ative o sininho para que você possa ser notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Eu vou terminar assim. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe o Brasil.